Olá, pessoal. É um grande prazer eu gravar essa palestra aqui para a Semana Pedagógica. Estou com uma convidada especial, a Renata Gomes. Eu não vou dar spoiler, não, porque daqui a pouco ela vai aparecer e a gente vai conversar sobre temas de educação muito legais. Então, começando aqui a palestra da Semana Pedagógica pela Moonshot, agradeço o convite da Moonshot Educação para fazer essa palestra. É sempre uma honra falar com professores. Então, vamos lá, pessoal. Semana Pedagógica. Qual é o tema? A cultura maker e origami. Aprender através da felicidade do fazer. Eu acredito que o aprendizado acontece quando a gente está feliz. Né, Renata? Se a pessoa não está feliz, como que ela vai aprender de verdade? E o origami é uma arte milenar japonesa, que acredito que todos conhecem, e o meu grande sonho é levar o origami para todas as escolas do Brasil. Mas vamos lá, gente. Hoje eu me apresento como origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. E eu me apresentava assim antes de conhecer uma palavrinha japonesa muito importante, que hoje faz parte da minha vida, que é o Ikigai. O Ikigai é uma combinação de 4 perguntas. Você já conheceu o Ikigai, Renata? Muito bom. O Ikigai, eu vou pedir para vocês refletirem sobre essas perguntas enquanto eu fizer as perguntas. O que você ama fazer e o que você é bom? É sua paixão. No meu caso, fazer origami. O que você ama fazer? E o que o mundo precisa? O que o mundo precisa é aquilo que te deixa indignado. Por exemplo, eu fico indignado quando eu vejo uma educação que não engaja, que não cativa, que não deixa as crianças felizes. Então, a minha missão é levar uma educação mais engajadora para as crianças. E, no meu caso, eu gosto muito da educação maker, que é o aprender através do fazer. O que o mundo precisa e o que você pode ou é pago para fazer é sua vocação. Eu não sabia, mas até 2015 eu não fazia palestras pagas, até que eu me descobri palestrante profissional. E o que você é bom e o que você pode ser pago é sua profissão. E aqui a gente tem uma grande armadilha do mundo. Por quê? Porque o Enem, o vestibular, todo o sistema de ensino direciona a criança e o jovem para encontrar uma profissão. E o Ikigai é quando você junta todos esses 4, a paixão, missão, profissão e vocação, em algo que você consegue fazer disso seu Ikigai, seu propósito de vida. Ikigai significa razão de viver, segundo os japoneses. E eu consegui isso no origami, e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Só que eu quero compartilhar um pouquinho a minha trajetória, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a refletir. Eu nasci em Salvador, em 1968. Sim, eu tenho 52 anos, e eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Os roqueiros geralmente ficam com inveja. E o que é que eu gostaria de fazer? De falar com vocês, que é... Deixa eu só deixar essa telinha aparecendo aqui, que vai ficar melhor. Eu nasci em Salvador, fiz uma trajetória de educação que foi, eu diria, das tradicionais. Eu fiz Escola Técnica Federal, me formei em eletrônica, depois eu fui fazer Unicamp, é uma das faculdades mais concorridas do Brasil, e eu fiz Engenharia Elétrica, que é uma das mais concorridas, então tinha tudo para ser uma carreira promissora. Só que não. 2 anos depois de formado, eu estava bem chateado, bem desiludido, não era aquele caminho que eu queria, e eu decidi dar aulas particulares de informática. Imaginem um engenheiro formado pela Unicamp. 2 anos depois de formado, eu descobri que eu amava dar aulas particulares de informática. E eu fui dando aulas particulares até descobrir a internet. E aí eu entrei no mundo do marketing digital. E estou até hoje nesse mundo, só que o que aconteceu? Não era o que eu amava fazer. Eu acabei tendo problemas de agências digitais, eu me estressava, eu trabalhava, não era o que eu queria, e acabei até me endividando por conta de agências digitais. Até que em 2015 aconteceu um episódio bem interessante. Eu participei de um evento de educação
que era uma competição de projetos inovadores em educação. E, para encurtar uma longa história, dos 8 finalistas, eu acabei sendo o vencedor desse evento, com um projeto que, na época, eu chamei de Confid Geeks, uma escola online de programação e robótica para crianças. O projeto ainda está em fase de testes, eu não consegui o investimento necessário, mas em 2017, eu estava meio desanimado com marketing digital, eu tinha feito 49 anos, e eu vi na antroposofia que aos 49 anos era um setênio que você já deveria estar cumprindo sua missão de vida. E aí eu falei assim, caramba, eu estou muito atrasado nessa missão de vida. E eu lembrei de uma frase que eu compartilho com vocês agora, que é a frase que eu costumo falar em todas as minhas palestras, que é: descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. E aí, o que acontece? Do Deepak Chopra. Aí eu pensei, qual é a resposta para essa pergunta? E eu descobri que, para mim, era o origami. E quando eu falo do origami, eu gosto dessa frase que eu trago em homenagem a uma amiga, uma grande amiga chamada Sabrina de Campos. Ela tinha um projeto chamado Escola com Asas, que lá em 2013, quando eu descobri esse projeto Escola com Asas, ela tinha essa frase provocativa. A Sabrina, ela faleceu em um polêmico suicídio ali na época das denúncias do João de Deus. Ela foi a líder das denúncias, mas eu prefiro homenageá-la lembrando da Escola com Asas, porque foi através da Sabrina, em 2013, que eu descobri uma palavrinha chamada desescolarização, que era basicamente... foi com ela que eu descobri que o filho dela, o Biel Baum, ele saiu da escola aos 10 anos. Então, foi lá, em 2013, que plantou uma sementinha desse conceito de educação livre. Mas, para a gente conversar um pouco de origami, a pergunta é: será que o origami é só para crianças? Porque o grande desafio foi que entre 2017, quando eu decidi seguir a intuição e ter a coragem de seguir essa intuição de trabalhar com origami, foram quase 2 anos que eu não ganhei nenhum centavo fazendo origami. Então, eu vim fazendo eventos, como esse evento aqui que foi feito no Museu Catavento, até que eu consegui... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui a conversa, que eu esqueci de falar uma coisa. Então, as pessoas lembram do origami e lembram do tsuru. Você sabe fazer o tsuru, Renata? Ah, muito bem, porque o tsuru é o mais conhecido origami de todos. Ele simboliza essa ave, que é o grou japonês, e o origami, o tsuru, além de ter a simbologia de sorte, porque quando você dobra 1000 tsurus, você tem os seus desejos atendidos. O tsuru se tornou símbolo da paz. Por quê? A Sadako Sasaki é uma garotinha que, na época da guerra, ela ficou doente por conta da bomba atômica. Aí ela tentou dobrar os 1000 tsurus, não conseguiu, e ela veio a falecer. E os amigos e familiares acabaram terminando de dobrar os 1000 tsurus, e por conta disso, o tsuru também é um símbolo da paz. Mas como eu estava falando da minha trajetória, esse foi o primeiro evento que eu fiz de origami, lá em 2017, e foi em um espaço chamado Maker Fest. Então, foi quando eu comecei a me integrar na cultura maker também. Então, foi muito bacana, porque essa foto é da primeira oficina, primeira de todas que eu fiz. E essa foto, ela representa uma trajetória de quase 2 anos, quando eu fiz a primeira série de oficinas no SESC. E aí foi quando eu não sabia quão bem remunerado poderia ser um origamista se fizesse um trabalho bem feito. Então, foi quando eu realmente consegui, depois de quase 2 anos, transformar uma intuição em uma paixão, em um negócio que veio caminhando aí ao longo dos anos. A gente fez muitas oficinas bem bacanas no SESC, em vários outros lugares também. E aí,
Lembra aquela faculdade que eu fui fazer lá em 1988? 32 anos depois, antes da pandemia, teve um encontro de ex-alunos da engenharia elétrica. E aí eu olho essa foto e eu sempre me emociono até, porque voltar 32 anos para a mesma faculdade que eu entrei achando que ia ser um engenheiro elétrico e fazer uma oficina de origami dentre as atividades com os ex-colegas foi algo assim muito, muito incrível. E graças a Deus, a gente tem que agradecer que deu tempo antes da pandemia. Então foi um fato bem marcante. Levei meus filhos, levei o amiguinho dos meus filhos, encontrei ex-professores, ex-colegas, e é por isso que a gente está hoje conversando aqui um pouco mais. Uma das minhas oficinas prediletas de origami é a oficina do Toros de Origami. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho mais depois que a gente fizer um primeiro origami. O Toros é uma figura de energia, e eu desenvolvi uma peça, não que eu tenha criado essa peça já existe, mas eu criei uma oficina que você cria um Toros de origami com papel. E o origami, como eu falei, né, ele pode ir muito além. Ele pode criar peças como as luminárias. Essa geralmente as mulheres gostam. Você já viu luminária de origami, Renato? Você vai ver um monte. Vai ver um monte e a gente vai fazer um monte de oficinas de luminária aí na Chapada Diamantina. Já estou entregando um pouco do spoiler. Então, acredito que o origami vai muito além da educação, da criatividade. Ele pode se tornar, inclusive, uma fonte de renda. Nesse período de desafios, qual é o papel da educação, que eu acredito? É você também criar essas alternativas, não só para as crianças, mas também para os adultos. E uma das coisas que as pessoas nunca imaginam é que o origami pode chegar até o espaço, até a medicina. Então, o origami tem sido usado em engenharia aeroespacial, até a medicina e até a robótica. Eu vou passar um pequeno vídeo agora, deixa eu só compartilhar o som aqui. E aí a gente vai poder se inspirar um pouquinho mais. Esse aqui é o Robert Lang, um dos maiores origamistas do mundo. Ele tem uma palestra no TED. Ele é um matemático, um físico, ele pesquisa, ele faz assessoria para a NASA. A NASA usa o Robert Lang como consultor para usar técnicas de origami para criar pesquisas de painéis solares no espaço. Daqui é uma maquete, não existe ainda, mas eles já estão desenvolvendo essas pesquisas. E o Robert Lang, ele trabalhou na NASA, saiu para escrever um sexto livro de origami, e ele nunca mais voltou. Ele passou a trabalhar como artista e consultor de origami. Então é muito bacana você ver até onde o origami pode chegar. E a educação maker tem um conceito dessa frase que, na minha opinião, ela resume o que representa a educação maker, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, do Aristóteles. E aqui eu vou mostrar um vídeo também. Aqui foi um vídeo de uma oficina do Clube da Invenção, de um amigo meu, que tem um sítio do astronauta. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês verem uma cena. O meu filho fez esse brinquedinho, tá vendo? Só que o que é que um adulto pensa quando você vê motorzinho roda? Fazer carrinho, né? Quase que eu ia interferir na criatividade do meu filho e ia falar para ele fazer um carrinho. Não, ele queria fazer aquele brinquedinho. Então, isso traz muito da cultura maker, que é você não interferir no projeto dos outros, mas deixar que a criança crie o seu próprio projeto. Então, aqui eu invadi com origami a oficina do meu amigo. A gente ficou 7 horas nessa oficina, não almoçamos. Aliás, eu sempre falo que minha esposa ficou brava, né, porque não almoçamos. Mas isso é o aprendizado. Quando a gente está curioso, a gente está aprendendo. E agora, uma curiosidade aqui. Essa foto é de um evento chamado Batalha Makers Brasil. Eu fui convidado para participar de um programa da Cultura Maker, que foi veiculado em 2019, e o Marcelo Tais era o apresentador, e quem
quem foi veiculado na Discovery. Eu vou passar um pedacinho aqui do vídeo da prova da cadeira. Tá passando o som aí, Renato? Peraí que vai vir um... A batalha começa agora. Entre milhares de makers espalhados pelo Brasil, vocês foram selecionados para participar dessa competição inédita. Nós só temos um prêmio, R$50 mil. Nós temos aqui duas bancadas. Estão notando alguma coisa que está faltando aqui? Ó? Não há cadeiras nessas bancadas. A primeira prova do Batalha Makers Brasil é fazer uma cadeira. Para isso, vocês vão receber uma chapa planificada com peças de uma cadeira que foi desenvolvida para o Batalha Makers Brasil. A partir dessas peças, vai ter que criar uma peça com a cara e personalidade de cada um. Precisam também inserir um acessório que traduza a personalidade de cada um de vocês. Minha profissão, eu costumo falar que eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Se eu pudesse me definir uma palavra, eu diria que eu sou um fazedor. Eu não gosto muito de planejar. Quando eu tenho uma ideia, eu gosto de testar, fazer, ver se dá certo. Começo a cortar, mas algo me diz que eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu não gostei do projeto da cadeira, eu pensei em fazer, estou prototipando inclusive no papel milimetrado, e a ideia vai ser fazer ela dobrável mesmo, sair da chapa direto para a cadeira. Eu acho às vezes até melhor se você achar que puxar dá trabalho, mas acho que quando entra em transe, assim, ó, parece que a coisa vai mais do que força, tá vendo? Entendi. Eu tô cortando. Voltasse pro projeto original? Não, acabei abandonando o projeto inteiro original. Tá. Aí eu me inspirei em tem algumas cadeiras que você dobra de origami, aí ela vai ser quase toda dobrável. Se liga no tempo aí. Aí tipo, quando vezes... Pode falar, mais baixo. Aí quando eles anunciam que fala 10 segundos, parece que tipo, você terminou a cadeira e... Tá, opa, 10 segundos. 2, 1... Deixe os projetos onde estão. Este é o final da primeira prova do Batalha Makers Brasil. As melhores cadeiras. O Márcio, você usaria com segurança essa sua cadeira? Eu usaria. Você tem coragem de sentar nela agora e dar uma balançadinha? Eu posso sentar. Então vai. Eu me assustei no salão, cara, que a cadeira é Filmei. essa gravação. Ela dá uma balançadinha, mas sob controle. Você usou bastante criatividade, ela ficou interessante, mas no mesmo caso você também não usou nenhuma peça da cadeira original. É sério. Então, agora, deixa eu contar a história. Aqui, opa, voltei. Qual que é a história dessa prova? Eu fui eliminado na segunda prova, porque essa foi a prova individual, aí tinha uma prova coletiva depois, e cada episódio do programa era assim, individual, coletiva, resumo da ópera, dando spoiler. Eu fui eliminado na prova coletiva. Só que tem um detalhe, um dia antes dessa prova, eu tinha levado 2 cadeiras de origami dobradas para o camarim, eu tinha falado aos meus colegas, eu estou com um feeling que a primeira prova vai ser fazer uma cadeira, ou uma mesa, mas eu acho que vai ser uma cadeira. Então, eu tinha previsto a prova. No dia da prova, eu fiquei 1 hora sem ter coragem de fazer o meu projeto. Então, eu fiquei cortando a cadeira modelo. Aí, quando eu vi o Deriel cortando e saindo faísca para tudo que é lado da cadeira dele, que é de tonel, eu criei coragem. Eu falei assim, quer saber? Ou eu faço a minha cadeira agora, ou eu não vou fazer nunca mais.
eu fiz a cadeira e 10 minutos antes não estava estável a cadeira. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir entregar a cadeira. Aí eu consegui estabilizar e por isso que foi engraçado, porque quando ele perguntou, dá para sentar? Dava, estava estável. E uma pergunta que eu faço agora para todo mundo refletir, que foi uma grande lição que eu aprendi, apesar de eu ter ficado muito triste de ter saído, eu ganhei um grande presente, que é essa pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida, de ter deixado passar alguma oportunidade? Todo mundo. Acho que eu acredito que todo mundo, em algum momento, deixou uma oportunidade passar. E para mim foi uma oportunidade de ter percebido o seguinte, quando a gente tem um projeto, quando tem algo que a gente quer fazer, a gente precisa fazer, porque o aprendizado vai acontecer naquele projeto e não no projeto dos outros. Então fica essa reflexão, porque eu, apesar de ter ficado triste, eu saí com a sensação de missão cumprida, porque eu tinha feito o projeto, fiz uma cadeira super bacana e para mim não importava naquele momento prêmio nenhum. O que importava era ter feito o projeto que a gente tinha pensado. Agora a gente vai dobrar. Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho, que agora eu vou estar aqui com a... Deixa eu botar no Spotlight aqui e colocar a Renata bem aqui. Gostou da história? Adorei. Eu vou falar um negócio. Eu fiquei com medo de fazer a cadeira original lá, mas, gente, 10 minutos antes eu falei, eu não vou entregar a cadeira. Renata, como a gente tem um tempo contadinho, a gente vai fazer esse aqui juntos, ó. Então, quem estiver assistindo, pega um papel quadrado. Aliás, eu vou pegar mais um. Eu comprei um monte de papel vermelho. Agora não falta papel vermelho na minha vida, porque eu faço essa oficina. Agora, a dica para quem dá aula de origami é usar um papel de 2 cores, tá vendo? Porque aí fica mais fácil. Então, bora lá? A Renata vai ser a minha parceira aqui para eu não fazer origami sozinho. Primeira coisa, junta as pontinhas. O bacana do origami é que ele você não precisa de gente para dizer se deu certo ou não, né? Você junta e você dobra aqui. Então, eu já sei. Deixa eu só tocar aqui para... Pronto, assim fica melhor. Pronto. Aí eu abro e faço a mesma coisa na outra diagonal. Bom, falando para professores, não preciso dizer que origami e matemática são um casamento perfeito. Você já usou origami com seus filhos para dar aula de matemática também? Origami combina, né? Perfeito. E agora eu vou até o centro aqui e dobro. E agora eu faço a mesma coisa. Dobro até o centro, eu dobro esse aqui até o topo. Só que agora não é o centro aqui do papel, é esse pontinho aqui de cima. Deixa eu só ajustar. Pronto, aqui. Ok. E agora basta eu dobrar esse lado aqui até essa linha central. Essa oficina é bacana porque 100% das pessoas conseguem fazer. Porque tem muita gente que fala que não consegue fazer origami, mas às vezes eu brinco que esse aqui todo mundo consegue fazer. Certeza. E olha só, aqui já virou meio que um coraçãozinho Minecraft. Então, quem conhece o Minecraft sabe que é o mundo que tudo é quadradinho, tá vendo? Mas como a gente não está no Minecraft, a gente vira e faz as 4 pontinhas aqui. Dá uma arredondada aqui, ó. Prontinho. E aí, ficou fácil.
Conhecia esse origami, Renata? Não tinha feito ele ainda não. Ah, esse é legal, né? Porque ele é super simples e fica uma dica. Para professores, para pais, dá para fazer um monte de coisa que você pode explorar com isso. Uma das coisas é falar, faça alguma coisa com o origami. Então, eu fiz uma aula dessa e uma pessoa mandou uma foto de uma flor de origami. Então, você pode criar e falar, agora vocês criam atividades com esse origami. Outra coisa legal é fazer uma carta de gratidão. Escreve a cartinha de gratidão e coloca, e pode fazer essa atividade com os alunos. Bom, o céu é o limite no caso do origami. Eu vou continuar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco a Renata vai compartilhar a experiência que ela tem aí de educação, que é muito bacana aqui para a gente. Mas para a gente cumprir o horário aqui, vamos... Gente, vamos lá. Deixa eu só parar de compartilhar um pouquinho, só para fazer uma reflexão rápida aqui. Sabe o que eu fico imaginando? Se eu fizesse uma aula teórica de origami e depois a pessoa fosse para casa tentar fazer sozinho. Dá, Renata? Não, né? Não dá. Então, o origami é o melhor conceito de aprendizado maker, é fazendo junto. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a telinha. Pronto. Gente, compartilhando um pouco da minha trajetória na educação, que ela acompanha os meus filhos. Essa foto, ela é uma foto que eu tenho com muito carinho, porque foi o primeiro dia de aula do Caio em um colégio chamado Amorim Lima. Eu mudei aqui em São Paulo para o Butantã em 2018 para o Caio fazer parte dessa comunidade. O Amorim Lima eu conheci quando assisti um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei. Esse documentário eu conheci o Amorim Lima, o Projeto Âncora e diversos outros projetos. Eu nunca tinha sonhado que eu poderia ter meu filho no Amorim, e isso aconteceu. Ficou 2 anos, a história é um pouco longa, ele acabou saindo por conta da pandemia, algumas divergências de opiniões de casais, e hoje ele está numa cooperativa, uma cooperativa de professores que criou uma escola chamada ARCO. Mas aqui, o que é importante? É entender que o Amorim tem um modelo de ensino muito diferente. Ele mistura as idades, mistura as séries, e o Amorim é inspirado na Escola da Ponte, que é um colégio, uma escola lá de Portugal, fundada pelo José Pacheco, que o próprio Rubem Alves, um dia ele escreveu, se eu não me engano, um livro, eu esqueci o nome do livro agora, que é a escola que eu sempre sonhei e não sabia que existia. Então, o Amorim foi inspirado na Escola da Ponte. E um outro tema muito interessante, que meu filho mais velho, aqui ele está acho que com 16 anos, não lembro exatamente a época, mas ele, aos 14 anos, ele teve a coragem de sair da escola. Por quê? Coragem. Porque é ele que decide. Não somos nós, pais, que decidimos o caminho da educação. O correto seria a gente deixar eles decidirem. Inicialmente, a gente começou com homeschooling, mas depois, com o passar do tempo, eu descobri que o unschooling é a forma natural de aprendizado. E essa palestra, depois eu coloco um trecho dela aqui, o Rafael, ele descobriu-se nesse caminho da educação livre. E aí, depois de noite, eu falei isso, eu quero assim, Rafael, eu sei que não era isso que você queria mais, a decisão foi sua, beleza. Porém, lá em casa, no dia seguinte eu estava voltando de um curso que eu estava fazendo no SESC. Aí eu estava voltando com um amigo meu, colega do curso, a gente ficou conversando e tal. Aí eu perguntei pra ele, o que você faz? Onde você estuda? Ele falou, faço homeschooling. Peraí, conhece uma escola chamada Online? Sim, eu conheço o instrumento. Bum! Eu me lembro, eu compartilhei com umas 1000 perguntas, eu quase subi junto com eles na estação e... Eu quebrei a porta de casa, não é? Não. Eu quase quebrei a porta de casa, contei com os meus...
Mas não, esse é meu amigo. Eu contei para os meus pais, eu falei, caraca, é o homeschooling que eu quero. Minha mãe não concordou muito comigo. Bem, não é fácil. Bom, agora que eu já sou um jovem homeschooling, um estudante de homeschooling, o que eu sinto atualmente? Me sinto mais autônomo, mais livre e me sinto mais feliz. Bom, se não fosse por isso, eu estaria aqui treinando conversar em público agora. Do que antes e agora. E essa é uma prova que eu estou me socializando. Esse é o Congresso da Aula Formada. Bom, vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. Vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. Qual desses dois caminhos vocês escolheriam? Bom, provavelmente entre aspas, diriam para vocês escolherem aquele ali. Por quê? Porque é o caminho mais fácil, é mais estável, dá para ver o que tem lá no fundo. Se você escorregar, até cair no chão, não vai machucar. Mas eu escolhi esse daqui, que é o homeschooling. Não, o homeschooling não é só aquilo. Eu escolhi o homeschooling. É um caminho mais arriscado, porém tem mais desafios. A cada novo desafio eu aprendo algo a mais. Todo dia eu acordo, aí eu decido o que eu vou fazer no dia. Por exemplo, se eu quero vou aprender alguma coisa nova, se eu vou fazer algo diferente, eu nunca sei nem sempre, às vezes eu sei como é que vai ser o meu dia. Bom, é isso. Minha apresentação acaba por aqui. Eu gostaria de falar mais coisa, mas quem respeitar o tempo tem que dar um relaxado. Bom, anyway, muito obrigado por assistirem a apresentação até agora e falou! E agora eu quero trazer a Renata para falar um pouquinho, porque agora é a surpresa, o superpoder da Renata. Vou até tirar aqui um pouco do stop sharing para a Renata poder se apresentar e ela falar um pouco dessas fotos. Eu trouxe a Renata aqui, gente, porque ela sim, eu me sinto um aprendiz do unschooling ainda, porque meu filho está hoje com 18 anos, hoje ele está iniciando na carreira de desenvolvimento de games, mas eu ainda me sinto um aprendiz do unschooling. E Renata, conta um pouquinho aí da sua grande experiência do unschooling, e depois eu vou compartilhando aqui a foto para você comentar um pouquinho com o pessoal e compartilhar aqui com os professores nessa semana pedagógica. Obrigada, Márcio, pelo convite. É uma experiência que não é nem tão grande assim, né? Uma experiência que tem o tempo de vida dos meus filhos. A minha mais velha está com 13 anos agora e eu tenho um filho de 10. E a gente teve a oportunidade de crescer sem escolas. E isso se deu por um contexto, né, familiar, enfim, e de caminhos que a gente foi traçando, mas isso deu para a gente a oportunidade de acompanhar muito de perto esse processo de curiosidade, né, natural que as crianças têm e tá do lado ali para ir explorando junto com eles os temas, né, que vinham. E é muito legal estar aqui junto com o Márcio, que fala de cultura maker, porque tem muito a ver com isso, como a gente vê acontecendo, né? Por exemplo, a escrita, né? A alfabetização, que é uma grande preocupação. A alfabetização, no caminho de aprendizagem natural, ela não é um fim em si, ela é um meio para acessar alguma coisa. Então, a forma que os meus dois se alfabetizaram foi ali pela idade que a escola alfabetiza também, por interesse deles, porque eles precisavam saber escrever para incrementar a brincadeira que eles já estavam fazendo. Então, precisavam colocar uma placa, ali tem uma foto do meu filho fazendo RPG, que depois é outra coisa que ele foi se encantando, então tem um mapa desenhado. Então, por exemplo, né, a escrita é um interesse que ela vem como um meio para alcançar outras coisas, e assim são com muitos conteúdos escolares. Então, o que a gente tem a oportunidade de explorar, né? A gente vive num lugar muito bonito, com muita natureza,
A gente gosta de viajar bastante, porque as viagens são experiências muito profundas que despertam a nossa curiosidade, né? A gente mesmo, como adulto, quer, né, sempre olhar um mapa, né? Olhar onde a gente está, o que está acontecendo. Então, isso acontece muito. Ali eles segurando uma florzinha, por exemplo, que é uma flor que ela abre uma vez só e se você ficar atento de manhã, você vê ela abrindo. Então, eles ficaram ali um tempão, fizeram fotos e filmes, e enviaram. Então, cada coisa que acontece, se eles têm tempo de explorar, eles... e a gente está do lado acompanhando, a gente vai se aprofundando, né, nos temas. Ali tem origamis, né, a gente usa muitos jogos, principalmente para matemática. O meu filho é um dos grandes interesses dele e vem muito pelo viés dos jogos, né? Como a matemática é um meio para se fazer coisas ali também, né? Para vivenciar, ter outras experiências. E algo que eu acho que, só para fechar, que é muito interessante é que o que eu percebo nessa caminhada, e às vezes é uma dúvida, assim, né, de quando a gente ouve falar, né, pela primeira vez de educação domiciliar, eu percebo que ela precisa ser coletiva, né? Então, os lugares por onde a gente passou, a gente fez rede, a gente teve em grupos, a gente tem vizinhança, a gente se conecta com outras famílias, porque isso potencializa muito, né? Essa socialização, ela é essencial para a aprendizagem também. Muito legal, muito legal. Daqui a pouquinho eu vou terminar aqui os slides, a gente vai abrir para uma conversa final entre a gente, porque agora que eu vi o Tangram ali, eu lembrei de uma coisa muito legal que eu preciso mostrar para vocês. E você falou de RPG, eu também vou mostrar uma coisa que seu filho vai ficar doido. Mas muito bacana essa conversa. Só para fechar a parte dos slides, essa foto ela tem um significado maravilhoso. Ah, Márcio, mas são só 4, uma criança, as mulheres. Gente, nessa foto tem 4 gerações. Tem a filha, tem a mãe, tem a avó e tem a bisavó. As 4 gerações fazendo origami na minha oficina. Então, o origami, eu gosto muito dessa frase, que é o origami, ele te conecta à criança interior. Então, é aí que acontece o aprendizado. Então, esse é um grande desafio, a Renata sabe disso, que os pais, os professores, as mães precisam entender que se a gente não está se divertindo junto, como é que a gente quer ensinar? Esse que é o grande desafio. O aprendizado, ele acontece. Ele não é levado para alguém. E para fechar essa parte dos slides, aquele coração que a gente fez agora, quando eu tive no início da pandemia, eu fui para Salvador, fiquei 2 semanas, e meus pais são mais velhinhos, né, são Niseis, são filhos de japoneses. Eu confesso que entre os japoneses não é tão comum a coisa das emoções. Então, eu fiquei 2 semanas, mas no último dia, eu peguei e eu falei, ou eu escrevo essa carta de gratidão agora, ou eu vou perder uma chance. E eu escrevi a carta para os dois, um para o meu pai e uma para minha mãe. Eu tentei ler para eles, porque essa carta de gratidão, certo, é você ler para a pessoa. Eu confesso que eu acabei não lendo, porque foi no último dia, estava indo para o aeroporto, mas eu entreguei a carta para eles. E contando uma história que foi um grande desafio esse ano de 2021, passamos 2020 bem isolados, mas no dia 31 de dezembro, meu pai foi diagnosticado com Covid. E aí o que acontece? Foi o fim de ano mais estranho que eu passei, porque eu passei do dia 31 para o dia 1º pensando assim, preciso comprar passagem, dia 1º eu comprei a passagem, já estava em Salvador dia 1º. E com aquele receio, só que graças a Deus, 2 meses depois, foi uma recuperação demorada, mas ele se recuperou, está super bem agora. E esse é outro daqueles momentos que a gente pensa, né? Eu escrevo essa carta de gratidão amanhã, depois, quando? Então fica esse desafio. A gente escreve agora, porque se a gente deixar para depois, a gente nunca sabe quando vai ter um depois. E uma frase de uma pessoa que me inspira muito, eu não conheci ele pessoalmente, eu descobri que eu tinha trocado uma mensagem só pelo Facebook com ele. Ano passado eu soube do falecimento do Eduardo Shimahara. Vocês pesquisam, ele foi um dos idealizadores do projeto A Volta ao Mundo em 13 escolas. É um e-book. E eu tive o prazer de ter o André Gravatar em um dos eventos que eu organizei. Aliás, foi o evento chamado Educar para Colaborar. Se você pesquisar no Google, Educar para Colaborar, 2014, vocês vão ver alguns vídeos do Pacheco.
E o André Gravatar era uma das pessoas que estava nesse e-book. E o Eduardo Shimahara era um dos autores também. Ele morava na África do Sul. E eu presto essa homenagem para ele também, porque ele tem uma frase que eu acho que vale para todos nós. Na educação, a gente tem essa coisa de, pô, será que isso dá certo? Será que eu adoto isso na escola? Será que o diretor vai aprovar? Gente, se o coração mandou, a intuição está dizendo, vai, e se der medo, vai com medo mesmo, porque eu fui com medo no unschooling. A Renata também. Quer falar, Renata? Não? Então, acho que esse é um desafio de todos nós. A gente precisa assumir realmente aquela intuição. E dá medo. Mas se a gente tiver gente, se a gente tiver rede, como a Renata falou, a gente consegue ir juntos na comunidade. Quero agradecer a todos. Aqui é a família Origami, a minha esposa, os meus 2 filhos. Quando tinha os presenciais, eles eram meus assistentes. E compartilhar uma frase do nosso mestre Rubem Alves, pois ser mestre é isso, ensinar felicidade. E aí eu vou pedir vou fazer um pedido aqui primeiro, que é quem fizer origami pela Moonshot, compartilhe na hashtag Origami Moonshot, porque a gente consegue fazer uma galeria e acompanhar quem estiver fazendo. E deixa eu voltar aqui. Agora eu vou parar de compartilhar e me colocar aqui no Spotlight, colocar a Renata aqui. Opa, você já está no Spotlight, né? Deixa eu ver. Gallery View. Vê que agora o Zoom. A vida no Zoom. Eu vou remover aqui do Spotlight. Pronto. Pronto, agora está certinho aqui na minha gravação. Bom, gente, primeiro eu quero pedir um apoio para a campanha do Origami Club. Origami é meu grande sonho de transformar esse portal em um grande portal mundial de origami. Então, fica esse convite. E agora eu vou só tocar aqui para mostrar, vou remover do Spotlight e vou me colocar de novo. Seu filho gosta de RPG, Renata? Gosta. Deixa eu Olha tirar só. aqui. Gosta, os 2 gostam. Esse é o dado de RPG, o dado mais famoso do RPG, né? Feito na laser, tá vendo? Aham, uau. Então, a gente vai fazer o seguinte, depois eu vou cortar os 20 triângulos, e aí já tem um belo desafio maker, que é ele conseguir montar aqui, ó, tá vendo? Porque deu um trabalho que eu vou te falar, fazer essa montagem aqui com arame, tá vendo? E aqui, antes da gente encerrar, como você falou do Tangram, aqui é minha bagunça aqui, tá? Aliás, maker e organização é algo que não combina. Aliás, aprendizagem e organização é algo que não combina muito, né, Renato? Olha só isso aqui. Sabe o que é isso? Eu criei um jogo numa Global Game Jam de 2019. Global Game Jam é uma imersão para ficar um fim de semana para criar games. Eu fui acompanhar meu filho, que ele era de menor, e eu descobri que podia trabalhar jogos de tabuleiro. Aí eu falei assim, peraí, então eu posso participar também? E eu criei um jogo... Ai, caramba! Peraí que quase que aconteceu um acidente aqui. Eu criei um jogo que a partir de... Opa, peraí que eu vou ter que tirar daqui. Olha só, aqui você tem caixas que você abre, uma caixa grande, aí você tem as caixas menores, e aí você cria um jogo de histórias usando isso aqui. Você escolhe o seu mentor, e a partir dessas escolhas você cria uma história. Então tem um monte de caixinha, tá vendo? Você escolhe o seu personagem. Aliás, aqui, por exemplo, essa aqui é a Débora Garófalo. Ela foi eleita, ela ficou entre os 10 melhores professores do mundo em um prêmio chamado Global Teacher Prize. Então você escolhe, eu quero ser uma professora. Não, eu quero ser, sei lá, deixa eu pegar aqui. Eu quero ser um construtor, um maker, tá vendo? E aqui você escolhe o sentimento que você quer trabalhar. Coragem, medo. Olha que legal.
Então, você pode pegar, assim, medo e coragem. E aí, depois você, a partir disso, precisa criar uma história. Que legal. Tudo isso aqui eu criei em um fim de semana. Eu bolei tudo no fim de semana. Mas, gente, quero agradecer a Moonshot pela oportunidade. Quero agradecer a Renata por estar aqui juntos. E, Renata, a gente vai estar falando aí com milhares de professores. Então, convido você a deixar uma mensagem final aqui para esse encontro. Vou falar porque muito está vindo na minha cabeça, desde que você falou do Pacheco, aquela frase dele tão linda, né? Que o professor não ensina o que ele sabe, ele transmite o que ele é. Então, eu convido vocês a serem, né, descobrirem novas formas, descobrirem o prazer de estar com as crianças, né, descobrirem o que dá para inventar, usar a criatividade, nas condições adversas, né, com o contexto onde vocês estão, onde vocês estiverem, encontrar as brechas e terem a coragem de fazer isso. Somos muitos já, tem muitas pessoas, né, pensando assim. Então, é esse o caminho, o futuro da educação, sem dúvida. Muito bom. Gente, eu agradeço. Foi muito bom ter a Renata aqui, porque essa troca nos inspira. E não lembro quem fala, mas muitas pessoas de educação falam que o aprendizado acontece na troca. Então, por isso que eu falei, nossa, eu vou gravar uma aula sem ter gente me assistindo, mesmo sabendo que vai ter milhares de pessoas assistindo depois. Então, o convite que eu faço também é esse. Você tirou a palavra da minha boca, porque eu adoro essa frase do Pacheco, e eu acrescentaria, talvez, que seja experimentar, porque o maker é errar, é fazer, é testar. Então, somos todos makers, estamos todos no homeschooling, e acho que essa pandemia veio para trazer o melhor de todos nós. Então, sempre olhar o melhor, porque eu acho que... Acho não, né? Eu acredito, sim, que o que vem depois dessa pandemia vai ser algo muito legal. E fica esse convite para vocês se divertirem fazendo, e isso com certeza vai contagiar os seus alunos. Gratidão, obrigado por tudo, gente. E visitem o site Origami Club, Escola de Makers, e vai ter muita novidade aqui. A Renata e eu, a gente vai bolar umas coisas bem legais. Valeu!